O mundo não é mais o mesmo e uma praga dizimou a população e os poucos sobreviventes precisam se isolar desse vírus desconhecido. E esse é o filme Eradication de 2022. Então se prepara e vamos recapitular. Duas pessoas estão fugindo por uma floresta, tentando sobreviver a algo invisível. E para não serem contaminados, eles estão usando máscaras com filtro. Mas isso não é o suficiente, pois eles são caçados. E aqui entendemos um pouco do que está acontecendo no mundo, onde um vírus dizimou 80% da população e os poucos sobreviventes precisam se manter isolados, pois a contaminação pode estar em qualquer lugar. E agora vemos David e Sam conversando por chamada de vídeo, e ele diz que estava com saudades dela e queria saber quando poderiam se reencontrar novamente. Mas Sam estava trabalhando com o governo para encontrar a cura para aquele pesadelo, e David seria a chave, já que ele estava infectado, mas não foi transformado, e logo poderiam se ver. E David precisa seguir uma rotina cronometrada e ele possui despertador para cada tarefa para se manter saudável e não deixar o vírus se manifestar. E todo dia ele precisa fazer exercícios e tirar um pouco de sangue e levar até um certo ponto da floresta para que o governo pegue as amostras e faça os testes. E como recompensa, ele ganha algumas latas de comida. E David já está cansado dessa rotina, mas ele sabe que está fazendo algo pelo bem da humanidade, mesmo que ele não entenda o que está acontecendo e como tudo começou. E ele está proibido de sair à noite, pois segundo Samantha, os insetos podem transmitir o vírus. O problema é que ele está sendo observado pelo mascarado. E no dia seguinte, ele espera a ligação dela, mas o dia passa e nada acontece. E para não ficar sozinho, ele tenta usar a lista telefônica para ver se tinha alguém vivo na região. Mas ele começa a escutar o som de um drone perto da casa, o que significa que já estava na hora do ritual de tirar uma bolsa de sangue como amostra. E por acaso, hoje é seu aniversário. Tirar uma bolsa de sangue diariamente o deixa muito cansado, e o alimento que ele ganhava não era muito, o que o deixava com algumas alucinações. E quando ele percebe, estava sentado no quarto escuro onde ficava seu computador, e ele percebe que Sam estava na chamada, mas ela desliga e ele percebe que já é um novo dia. David sai mais uma vez para o ponto de coleta, mas ao chegar percebe que deixaram latas de carne, e ele é vegetariano, e nem isso eles estavam respeitando. Então ele pega a bolsa de sangue e volta para a cabana. O problema é que Sam liga desesperada e diz que ele não pode fazer isso porque ela fez um acordo com os governantes para o manter vivo em pesquisa, mas em troca do sangue, e ele não pode arriscar. Então ele tira mais uma bolsa de sangue no mesmo dia, mas agora já estava muito cansado. Ele continua usando a lista telefônica, torcendo para alguém atender, e por acaso esse é seu dia de sorte. E um homem chamado Todd diz que tudo estava destruído e ele estava tentando sobreviver catando alimentos pelas casas da região. Mas durante a noite algo de estranho acontecia, e David conta que estava infectado, mas não estava sofrendo os sintomas. E Todd diz que quando tudo começou, o governo liberou nas farmácias um teste rápido para saber se estava infectado. Essa informação deixa David com uma dúvida, e ele decide sair no dia seguinte para procurar esse teste em algum comércio local. Mas para isso ele precisa sair escondido para não ser pego pelo drone. E ele encontra um comércio abandonado e consegue o teste, mas o resultado sairia em 60 minutos, e ele precisa voltar antes que deem conta que ele desapareceu. E para chegar naquele lugar, ele precisa atravessar um campo alagado, e por acaso, no caminho, ele encontra um homem agindo de forma estranha, e ao olhar para David, começa a ir para cima como se ele fosse um pedaço de carne, e ele seria pego, mas o mascarado aparece e acerta 2 flechadas nele, e David precisa correr antes de ser o próximo. E por pouco ele consegue correr para casa e já estava anoitecendo, então seria muito perigoso.
Ele consegue voltar para casa, mas agora ele está preocupado de estar infectado e sua mente começa a pirar, e assim que ele tira sangue, ele começa a ter alucinações com Sam, já que ela não estava entrando em contato. E aqui vem a reviravolta, pois ele lembra do teste de infecção e dá azul, então ele não está infectado. E na raiva, ele começa a quebrar todos os relógios, porque já que não estava infectado, aquilo não fazia sentido. E assim que Sam liga, ele pergunta se realmente estava infectado, e ela diz que ele não pode questionar nada, porque eles estão observando tudo, e logo eles se veriam. O problema é que algo está de errado com ela. David decide sair para investigar, e precisa sair no momento que o drone não estava passando, e ele segue até um acampamento na floresta, onde estava aquele mascarado, e ele já está com o machado preparado para acabar com tudo. Mas assim que abre a barraca, era Sam que estava fazendo uma transfusão de sangue com o sangue que ele deixava no ponto de coleta, e ela diz que ela que estava infectada. Ele não entende o que está acontecendo, e ela não quer chegar perto dele para não terem problemas, mas ele diz que a infecção não passa assim fácil, e ele aproveita para pegar um pouco de sangue dela e faria o teste de farmácia. E como aquele teste leva 60 minutos, ela ficaria presa dentro daquela sala para não tentar fugir. E ele diz que iria no acampamento dela para pegar algo para comer. E se antes já estava ruim, agora vai começar a ficar pior, porque ele sai à noite e, chegando no acampamento, encontra o computador ligado e encontra a gravação de quando a Sam fez o acordo com o governo. E para isso, ele deveria entregar uma bolsa de sangue diariamente, e ela usaria metade e daria metade para eles. Mas eu te pergunto, quem são eles? E esse período que ela estava andando ao redor da casa, na verdade, era para o proteger, porque de alguma forma os infectados conseguiam detectar que ele estava ali. E ele liga a câmera ao vivo e vê que Sam estava no quarto, mas algo estava de errado, porque ela estava com fome. E o drone que estava ali é ativado e começa a jogar um gás tóxico para o eliminar. Mas ele pega uma máscara e o arco que ela usava para caçar. Ele ficou muito tempo do lado de fora e já estava amanhecendo novamente, mas agora para voltar não seria fácil, e o drone começa a seguir pelas montanhas e ele acaba caindo, o que atrasa mais ainda sua volta para casa, além de chegar todo machucado, e ele conseguiu cortar a mão e estava perdendo muito sangue. Quando ele entra na casa, Sam não estava no quarto que ele deixou, mas havia um rastro de destruição pela casa e algo estava atrás dele observando no escuro. E te garanto que nesse momento seria melhor se fosse o negão da canela fina, mas é Sam que estava transformada como se fosse um bicho faminto, e ele sai correndo pela casa, e quando tenta sair pela janela, Sam se esconde porque não queria ficar na luz. E galera, agora é o momento que qualquer pessoa normal teria uma ideia de sobrevivência ou iria embora, mas ele tenta conversar com ela para saber o que estava acontecendo e percebe que ela estava infectada e era uma vampira. Então ele quer tirar um pouco de sangue para ela ficar calma, e talvez isso fosse uma boa ideia, mas o tempo começa a ficar nublado e o sol desaparece, e ele corre para o lado de fora. Ele consegue ficar intacto por pouco, mas não suporta ver como Sam estava, e ele poderia agora tirar um pouco de sangue, mas deixa ela dar uma mordida no seu ombro. E é aqui que está a burrice, porque ela consegue recobrar a consciência e percebe a besteira que fez, e vai em direção ao sol para ser queimada viva. E na cabeça dele foi uma boa ideia, mas se os dois estão infectados, como que eles vão sobreviver sendo dois monstros sedentos por sangue? E ele entra na casa e tenta comer alguma coisa porque estava com muita fome, mas começa a vomitar porque aquilo já não o alimenta. E ao tentar ir para o sol, sua pele também começa a queimar, e ele lembra que no acampamento da Sam havia um pouco de sangue dele na bolsa, e ele bebe como se fosse um cracudo em sua última pedra. Ai, que delícia! E para terminar com tudo, ele faz uma cova e coloca Sam e deita ao seu lado para os dois irem embora juntos. Mas os drones começam a aparecer ao redor dele, porque esse não é o fim.
porque antes de tudo dar merda, ele mandou sua localização para Todd, aquele cara do telefone, e disse que onde ele estava seguro e poderiam sobreviver. E Todd consegue chegar na casa, mas ela estava vazia, mas haviam latas de comida e ele agradece ao David mesmo sem nunca o conhecer. E no quarto ao fundo, um despertador toca e naquela sala estava o computador que se ativa sozinho. E David aparece na tela e diz que Todd tinha uma grande missão e ele estava infectado, mas aparentemente ele é imune e seu sangue pode salvar a humanidade. E como ele nunca viu David pessoalmente, então acho que todos entenderam onde essa história vai dar. Vai dar merda isso. E se você chegou até aqui, é porque você é curioso. Então deixa seu like e se inscreve se for novo, porque amanhã sempre podemos fazer algo maior e pior. Então conto com vocês. Agora vou nessa, abraços e fui! I walk a lonely road, the only one that I have ever known. Don't know where it goes, but it's home to me.